Caso não tenha assistido às partes anteriores desta obra, basta clicar no card acima. Um cara observa sombriamente e diz: esse jogo da extinção provavelmente irá destruir o mundo todo e não haverá vencedores. O que devemos fazer? Outro cara berra: esse jogo de xadrez é seu, não é? Não pode ser repetido? E ela, meio impaciente, responde: a espada de X esteve escondida por tantos anos e finalmente reapareceu para influenciar a situação no tabuleiro de xadrez de uma maneira dominadora. Mas o jogo de xadrez é sobre o destino. Se eu forçar um reinício do jogo, o próximo não será preciso e tudo será sem sentido. O pessoal fica pensativo e um cara diz: a crise do grande mundo parece complicada, mas não há necessidade de se desesperar. Então, por que surgiu tal situação tão complicada? Outro diz: o motivo disso deve ser Hua, ele provavelmente é o nêmesis de todas as raças do universo. Voltando para a luta, o Prota e Hua continuam a trocar golpes. Um cara observando as peças diz: as peças de xadrez se moveram de novo, mas parece bem melhor que da última vez. Outro diz: será que a reversão do grande mundo, em última análise, depende de Luo Zheng? Hua, em meio à fumaça, diz: bom, agora eu e você rompemos a conotação de 5 pontos da técnica primordial da espada. Agora podemos começar de verdade. Prota diz: certo, estica a mão ativando seu poder e é mostrado dentro do corpo do Prota um ar do caos. Ele retira o poder, colocando-o na espada. Um cara que observa diz: eles estão nisso faz horas e a batalha principal ainda vai começar? De qualquer jeito, ao menos eles finalmente começaram a lutar de verdade. Outro diz: esses dois podem realmente estraçalhar um ao outro. Hua se prepara e diz: mesmo que você tenha compreendido a severa emoção divina de Dao, não é o suficiente, e parte com tudo para cima do Prota. O Prota se prepara e diz: retorne para a origem, Yi Shen, e ataca. Hua desvia por pouco e continua em direção ao Prota, que pensa: perto, então dessa vez eu vou selar todas as suas rotas de escape. O Prota se prepara e diz: certo, mais uma vez, e ataca novamente. Um cara que observa comenta: dessa vez, Hua está em perigo. Ele está sendo bem descuidado. Na verdade, ele deveria ter matado Luo Zheng com um raio desde o início. Outro exclama: o movimento da espada de Luo Zheng é realmente forte. Se ele não desviar, receio que provavelmente será morto. O ataque vem em direção a Hua, que observa pensativo. Meus entendimentos estão além do Dao divino, e por isso, num relance, eu posso ver que seu retorno à origem e a Shen espada não estão completos afinal. Não é impossível lidar com esta conotação atual. Mas a espada começa a tremer, e ele exclama, pensando: esse cara deve estar com ódio há muito tempo, ele está ficando mais irritado a cada segundo. A cobra que acende para devorar armas divinas, principalmente artefatos divinos supremos ou tesouros supremos do caos. Contudo, mesmo para uma cobra viva, talvez seja perigoso absorver um tesouro supremo do caos, porque a aura contida pode ser fatal para eles. Mas desde que a cobra de Hua esteja fundida com a espada como uma arma espiritual, não existe tal preocupação. Mais cedo, durante a batalha entre Luo Zheng e Dugu, ela fora tentada a engolir a espada de Dugu, e eu passei por um mau bocado para acalmá-la. A espada divina do submundo da tempestade é uma boa espada em todo o universo, mas não é comparável a um supremo artefato divino. Poderia ser que ele confundiu o Ki do caos. É considerada a da espada um tesouro do caos. Então, a espada se energiza e um holograma de cobra aparece. Um cara completamente sombrio comenta: oh, meu Deus, essa é uma cobra real que voa. Quando o chifre no topo da sua testa estiver completamente descascado, ela será capaz de se transformar em um dragão. Outro diz: diz a lenda que o primeiro dragão desse mundo veio de uma cobra que voa. A arma espiritual de Hua é realmente poderosa. A cobra voa em direção ao Prota, que exclama, e olhando para sua própria mão, vê que a espada sumiu. E observando a cobra ao longe, mordendo sua espada, jogando-a para o alto e engolindo. O Prota observa a cobra mastigando sua espada enquanto pensa: foi tão rápido. Pegou minha espada sem eu nem perceber.
Um sujeito comenta: esse espírito da espada parece ser senciente. Isso não é uma violação das regras? Outro acrescenta: de qualquer forma, a espada do Luo Zhen já foi engolida. Ele só tem a lança sagrada da matança agora. A cobra, continuando a mastigar, se espanta e cospe a espada, que cai no chão toda quebrada, fazendo um barulho de desgosto e volta para Hua. O prota, extremamente irritado, questiona: qual o significado disso? Hua, tentando apaziguar a situação, explica: minhas desculpas. Esse cara gosta de comer tesouros do caos. Deve ter havido um mal-entendido. O prota, completamente decepcionado, responde: hã? Então é assim? E pensa: não tenho nenhuma arma comigo. Deveria usar a lança sagrada da matança? Mas não parece apropriado uma lança para essa técnica de espada. Hua, oferecendo uma espada, diz: eu tenho uma arma divina de grau 2 que posso emprestar para você. O prota aceita. Isso também serve. O observador sugere: você não queria descobrir o segredo da aura do caos de Luo Zeng? Use essa oportunidade para entender. A espada interage. Bem, é realmente uma boa oportunidade. Hua estende a espada para o prota, que é interrompido por um berro. Espere um minuto. Ele olha para o lado e o observador critica: numa competição tão crucial, uma arma de grau 2 é completamente injusta. Ele joga na espada, que cai fincada perto do prota. Ele observa a espada e reflete sobre sua qualidade extraordinária. Mesmo quebrada, demonstra uma resiliência impressionante. Realmente é digna, pensa o prota, segurando a espada. A espada de Hua começa a tremer enquanto ele observa, pensativo. Não há muito o que fazer agora, conclui, cortando o próprio dedo e deixando algumas gotas de sangue caírem sobre a lâmina. Não é à toa que, quando recebi essa espada, precisei usar uma técnica de selamento de sangue. A cobra não dá trégua. O prota, observando a nova espada, pensa na conexão imediata que sentiu ao tocá-la. Assim que a peguei, uma onda de pensamentos me invadiu. Embora não se comunique comigo como fez com Dugo, esses pensamentos são amigáveis. Deve possuir um espírito da espada poderoso. No entanto, é surpreendentemente leve, quase sem peso, o que é desconfortável. Será capaz de se defender do inimigo? Experimentando a espada, percebe sua inteligência. Ela ajusta o peso de acordo com seus movimentos. Olhando para Hua e rindo, Hua diz: então, vamos continuar. Preparando-se e anuncia: certo, lá vai. De repente, uma força poderosa emana dele. Um observador comenta: é o supremo Dao da justiça. Parece que Hua vai levar essa. Outro, mal desenhado, adiciona: ele teve vantagem no início, mas agora é tarde demais para virar o jogo. O prota se posiciona, pronto para o próximo movimento. A espada, em sua consciência, se surpreende. Isso é pura aura do caos, é inacreditável. Como ele tem tanto caos em seu corpo? Como esse cara conseguiu fazer isso? Enquanto isso, o prota ataca proclamando: retorno da origem, espada e I Shen. O golpe se direciona a Hua, que se prepara dizendo: vamos, é hora de acabar com isso. Hua avança através do golpe do prota, enquanto um observador comenta: o poder da espada de Luo Zhen é suficiente para assustar as pessoas, mas esse Hua foi direto em direção à luz da espada. Outro acrescenta: que método mais arrogante. Hua é poderoso ao ponto de ser assustador. Dessa vez, o número 1 do campo de batalha dos sonhos com toda certeza será ele. Os dois começam a trocar golpes, e o prota se vê um pouco atrás, pensando: o retorno da origem da espada Yi Sheng foi quebrado de maneira tão direta? Mas deixe-me tentar mais uma vez. Hua, já se preparando, pensa: você não terá chance. Então vários estouros ocorrem, e o prota exclama. Após ser atingido, o prota pensa: se não fosse pela resistência divina do meu corpo, minha mão já estaria em pedaços agora. Hua exclama: corte! E o prota recebe vários cortes no rosto. Em retaliação, exclama: retorno à origem, espada fantasma, lançando um ataque contra Hua, que se defende com facilidade. O prota, boquiaberto, exclama, mas continua atacando, enquanto Hua segue se defendendo. Um espectador comenta:
É uma situação lamentável. Luo Zheng está completamente dominado e não tem nenhuma chance. Outro diz: temo que a força de Hua seja maior até mesmo que a de Shen Feng. O prota cerra os dentes e, pensando, sempre há uma falha na fusão da aura sombria com a lei do metal no retorno à origem, espada fantasma. Hua Tianming consegue identificar essa falha com precisão e romper a harmonia, anulando o meu movimento. Se eu conseguir ativar as 36 folhas e entrar verdadeiramente no Dao Divino de Zanqing, devo ser capaz de eliminar essa dissonância. É uma pena eu ainda não ser um Daozi. Então, o prota concentra poder na palma da mão, pensando: já que não está funcionando, vou tentar outro método por enquanto. Vamos ver se consigo superá-lo assim. O prota se prepara e diz: corpo da batalha estelar, glória das estrelas, e então ataca Hua, que recebe o ataque sem sofrer nenhum arranhão. Vendo isso, o prota exclama, enquanto a espada reflete internamente: também estou dando o meu melhor, mas temo que esse Luo Zheng esteja completamente dominado. O prota pensa que nem mesmo a tribulação do trovão é capaz de enfrentá-lo adequadamente. Parece que ainda vou ter que contar com a espada, mas o retorno à origem ainda apresenta falhas. Com um olhar sério, ele pensa: se é assim, deixe-me tentar novamente. Vou insistir mais algumas vezes. Assim, o prota continua a atacar, enquanto Hua mantém sua defesa. Um pouco mais tarde, já mais cansado, o prota pensa: com o uso contínuo do retorno à origem, a aura do caos no meu corpo foi esgotada em cerca de 6 ou 7 camadas. Cerrando os dentes, ele reflete: como posso compensar as falhas dessa técnica? De repente, Hua surge cortando o prota, que se defende, mas ainda assim recebe cortes no meio do peito. Hua exclama: isso acaba agora. E o prota pensa: ativar todas as escamas de dragão. Com isso, ele consegue empurrar Hua para trás e, ao pousar, pensa: o poder das escamas de dragão não é suficiente para lutar contra Hua. Mas devo tentar encontrar qualquer maneira de derrotá-lo. Eu posso não ser capaz de vencê-lo, mas isso não significa que admitirei derrota. Parece que uma grande força de vontade é transmitida para sua mente. O que é isso? Então, no mundo interno do prota, uma pequena estrela azul brilha intensamente. O prota explode em energia, emanando uma aura impressionante. E Hua observa, questionando: o que está acontecendo? Um poder extremamente forte irradia do prota. Hua crava sua espada no chão e ativa um escudo, pensando: sabia que você não era fraco, mas não deveria ser tão forte assim. O prota, olhando para sua própria mão, reflete: o que aconteceu depois de ter sido levado ao limite por Hua? O caos dentro do meu corpo foi quase consumido. Por um momento senti um entendimento muito especial no meu coração. Foi como se alguém tivesse implantado um pensamento na minha mente, e esse sentimento ainda persiste. Apareceu num instante e desapareceu tão rapidamente quanto. Era como se alguém, em um piscar de olhos, tivesse entrado e saído do meu mundo interior à velocidade da luz. Ele exclama ao perceber a estrelinha dentro dele que capta energia, formando um símbolo em Yin-Yang. O que é essa coisa? Por que o caos está sendo atraído por esse cristal no meu corpo e se transformando dessa forma? Além disso, por que o caos não está mais sob meu controle? A espada na mão do prota pondera: tão estranho. Neste exato momento é como se tivesse adquirido a centelha divina repentinamente. O que aconteceu com você? A guardiã do tabuleiro reflete: este é o poder que somente um verdadeiro artista marcial de Deus pode irradiar. Mas conseguir a centelha divina subitamente é realmente surpreendente. Estou encarregada deste Dao celestial há 3 gerações. Em cada era Yan, há uma grande luta. Sempre que há uma grande batalha neste mundo, é possível ver todo tipo de gênio. Mas esse tipo de fenômeno é extremamente raro, pertencendo ao domínio dos deuses. Antes de entrar no Dao divino, é de fato possível alcançar a centelha divina subitamente, embora seja extremamente instável. Teoricamente, nesta altura, Luo Zheng alcançou o verdadeiro Deus, mas ele não possui a centelha divina subitamente. Então, como é que ele consegue sustentar uma centelha divina?
Se a centelha divina não for sustentada por uma placa de centelha divina, não explodirá o mundo interior? Isso é bastante inacreditável. O Prota aperta o punho e diz: nada mal. Embora esse poder seja desconhecido, é extremamente formidável. Vamos testá-lo então. Dentro do Prota, o símbolo começa a puxar uma grande quantidade de energia, condensando-a na estrela. Percebendo que a situação havia parado, A, que se protege, questiona: isso também é poder do Dao divino? Você está cultivando o abalo afiado? Então, por que você possui o abalo e também o espelho gelado do Dao divino ao mesmo tempo? O Prota, olhando para a espada, responde: também não tenho certeza sobre isso. Mas de uma coisa eu sei. Esse poder é extremamente útil para mim. Ele aponta a espada e declara: retorno à origem, espada Yi-Shen. Hua observa isso pensativo. O Dao do espelho gelado em seu corpo é ainda mais puro que o Dao divino do abalo afiado. E isso é significativo. Em outras palavras, a sua espada é impecável. Era quase inacreditável para ele enfrentar essa espada, mas então ele começa a cortar o dedo novamente, pensando: este é o momento pelo qual mais esperei. À medida que muito sangue escorre, a espada começa a emitir um brilho vermelho. Hua reflete: usei o sangue para quebrar o talismã de sangue espiritual e sacrifiquei o último método que obtive no tesouro de Shiyu. Na primeira era divina de Deus, nos 3 primeiros dias do calendário do caos, para abrir o espaço limitado, Shiyu ascendeu ao 9º andar do edifício, transformou a serpente alada em uma espada, ganhou o poder divino e, com a espada Atlas, realizou um corte para o sul. Assim, ele abriu 30 milhões de li de terra no sudeste do domínio divino. Ele registrou sua técnica de abrir os céus com a espada Atlas e colocou-a em um lugar junto com a espada da serpente alada, que tem o poder de abrir os céus, antes de cair em um sono profundo. Parti para a região oriental e viajei através do continente selvagem. Depois de vários anos de experiência, finalmente obtive o tesouro de Shiyu. E essa técnica de abertura dos céus pela espada Atlas é algo que cultivei por 100 anos, mas até agora compreendi apenas metade do movimento. Este movimento é chamado de Ursa Maior do Sul Impecável. Então, Hua se prepara e libera o poder. Um espectador, observando a cena, exclama: que espetáculo! Os poderes se confrontam, chocando-se e provocando uma imensa explosão. O poder do Prota parece superar o de Hua, que avança em sua direção. Ele cerra os dentes, preparando-se para enfrentar o poder. Mas ao perceber que não pode vencê-lo, fecha os olhos pensando: fiz o meu melhor, mas ainda assim perdi para Luo Zheng. Para mim, isso já é satisfatório. Talvez no futuro haja outra oportunidade para eu lutar novamente. Ele continuará sendo o meu objetivo. O chão se estilhaça, e o Prota permanece flutuando enquanto a garota anuncia: Luo Zheng vence. Um espectador comenta, surpreso: como isso é possível? Apostei alto em Hua, e agora perdi miseravelmente. Outro adiciona: de qualquer forma, essa batalha foi de tirar o fôlego. Será que a espada de Luo Zheng poderia derrotar um senhor do reino? Um terceiro ri e diz: estou brincando. Afinal, ele é apenas um artista marcial do reino do mar divino. Pode ser difícil para ele derrubar um senhor do reino, mas matar o senhor da transformação divina ainda está ao seu alcance. Hua, estendendo a mão para o Prota, diz: irmão Luo Zheng. O Prota, um pouco atordoado, responde: o que é isso? Hua, oferecendo o bracelete, explica: temia que isso afetasse nossa luta, por isso não mencionei antes. Na verdade, encontrei a Rua Yuner no hall de causa e efeito. Nos unimos para superar a primeira fase do campo de batalha dos sonhos. Yuner disse que tinha um acordo contigo antes de partir, mas, infelizmente, não pôde cumprir. Ela agora é a Santa Senhora da Terra Sagrada Yun Huang, do Reino Fênix, do fogo verdadeiro do clã Fênix. Se tiveres a chance, por favor, visite-a. Além disso, ela me pediu para te entregar esta pulseira como um gesto de boa vontade. O Prota observa a pulseira pensativo. Yuner, ela estava aqui também. Bem,
Se eu tiver a oportunidade, certamente a visitarei. Com o poder em mãos, o prota reflete sobre sua próxima estratégia. Com apenas 1/5 do mar de caos restante em meu corpo, posso ter que enfrentar uma batalha decisiva nesta situação. Se Shen Feng vencer Ku Deng, ele competirá comigo pelo primeiro lugar. Se perder, competirá com Huang pelo segundo, e eu serei promovido diretamente ao primeiro lugar. Independentemente do que aconteça, preciso elaborar um bom plano para a batalha decisiva. Será complicado, considerando que o Mar do Caos não está completo. Além disso, que cristal era aquele? Shen Feng, com um olhar sério, reflete. Embora me sinta um pouco ameaçado pelo surgimento de Luo Zheng e Hua, ainda estou determinado a vencer. O monge então fala: Benfeitor, este humilde monge dará o primeiro passo. Amitabha, Asura. Nesse momento, sua cabeça começa a apresentar veias salientes e adquire uma forma mais quadrada. Ao testemunhar isso, Chen Feng não pode deixar de exclamar internamente: Este oponente parece ser bastante forte. Parece que terei que levar esta luta a sério. Ele então saca uma lança. E um espectador, observando a cena, comenta: Quando ele lutou contra Yu Qin antes, não prestei atenção em sua arma. Afinal, é a 7ª lança da Caverna Celestial, reconhecida no Monumento Espiritual do Universo. Outro acrescenta: Realmente, ela é a arma número 1 do Daozi. Ku Deng vai ter dificuldades desta vez. Ku Deng avança com tudo contra Shen Feng, que esboça um sorriso. Então, ao perceber a manobra de Ku Deng, que tenta surpreendê-lo pelas costas, Chen Feng se vira rapidamente, fazendo com que Ku Deng tenha que desviar novamente, sem conseguir atacar. Um observador questiona: O que está acontecendo com aquele monge jovem? Nunca o vi tão inquieto antes. Outro comenta: Realmente, ele só está correndo de um lado para o outro e não está engajando de fato na luta. O que será que está acontecendo? Chen Feng, enfrentando seu oponente, sorri, pensativo. Ele tem uma constelação. Receio que ele já tenha me percebido. O monge reflete profundamente. Como pode ser que meu coração de Buda esteja tão perturbado como nunca antes? Tenho praticado por incontáveis anos. No nosso templo de Lingyin, há um antigo sino. Quando tocado, 6 ilusões e infinitas reencarnações se manifestam. É dito que o coração do Buda é serenado pelo teste das 6 reencarnações. Os discípulos centrais do mosteiro adentram o interior desse sino mensalmente, tocando-o para vivenciar o coração do Buda. Mas entrar mais de uma vez por mês é considerado o limite máximo. Entradas frequentes podem levar ao colapso do coração de Buda. No entanto, para me preparar para a Batalha dos Sonhos, eu desafiei isso e toquei o sino diariamente por 400 dias. Gilas, o abade, certa vez falou que meu coração de Buda havia alcançado um estado de abertura, imune a perturbações externas. O que adquiri foram grande sabedoria, coragem e destemor. Contudo, a lança de Chen Feng parece capaz de desmantelar meu coração de Buda. Não importa como eu me mova ou de qual direção eu ataque, a visão proporcionada pela constelação revela sempre o mesmo cenário. Em 3 respirações, seu golpe certamente me atingirá. A cada vislumbre desse futuro, sinto como se um martelo pesado atingisse meu coração de Buda, causando uma opressão em meu peito. Ele olha seriamente e continua a circular ao redor de Shen Feng, pensando: Estou quase lá. Então, subitamente, o monge cospe sangue. Um espectador confuso comenta: Isso está cada vez mais estranho. Eles nem sequer trocaram golpes. Como Ku Deng se feriu? Um demônio sugere: Será que Shen Feng conhece algum tipo de magia? O monge, olhando para Shen Feng, pondera: Após 2 respirações, independentemente de como eu ataque, o resultado será o mesmo. Se eu persistir, isso destruirá o coração do meu Buda e afetará minhas futuras práticas. Afinal, não se morre no campo de batalha dos sonhos, então por que não? E então ele anuncia: Amitabha, este humilde monge admite a derrota. Um espectador expressa sua surpresa. O quê? Não acredito que ele admitiu a derrota. Aquele monge percebeu a inutilidade da luta e se rendeu diretamente.
Outro ri. E eu que pensei que o templo tinha cultivado um gênio sem igual. O prota observa e pensa. Chen Feng parece não ter feito nenhum movimento específico, mas havia algo incomum em seu comportamento. O que seria? O prota, observando, pergunta: o que o irmão Hua pensa dessa batalha agora? Shen Feng parece ter apenas ajustado ligeiramente sua lança, mas Ku Deng já se rendeu. Hua responde: a força desse cara parece ser extremamente especial. O prota questiona: como assim, especial? Hua pensa por um momento e diz: realmente não sei explicar. Só acho que suas ações são estranhas. O prota reflete: ações estranhas? Entendi. Ele pensa consigo mesmo. A maneira como ele manuseava sua lança parecia perfeitamente normal, mas a posição da lança, a altura, o ângulo da ponta, tudo isso transmitia uma sensação peculiar. Era como se ele estivesse ali e ao mesmo tempo não estivesse. Mas esse mistério será desvendado em breve, pois estou prestes a enfrentá-lo. Então, a guria anuncia. Na próxima partida, Luo Zheng enfrentará Shen Feng. Essa partida decidirá o número 1 no campo de batalha da fantasia. Um homem que observa comenta: esta é a batalha mais crítica do campo de batalha da fantasia. Eles estarão competindo pelo primeiro lugar no futuro do universo. E será o protagonista do mundo. Um careca acrescenta: o primeiro lugar terá todo o Dao celestial voltado para si, e sua sorte será enormemente influenciada. Outro questiona: eu me pergunto, qual dos dois conquistará essa honra? Observando atentamente, Yao bate no seu trono, pensativa. Como Luo Zheng pode competir pelo primeiro lugar com o Dao Zi da família Xuan Yuan? Como Shun pode ser tão sortuda? Se ele de fato ganhar o primeiro lugar, mesmo que eu o pressione ainda mais, não serei capaz de contê-lo na mansão imortal. Mas não posso simplesmente assistir enquanto ele leva a Shun embora. O que devo fazer? Os dois se encaram e o adversário pensa: seu frio espelho, Dao Yun, é realmente forte. Meu coração marcial foi suprimido. Felizmente, sua habilidade parece ter sido anulada por Luo, e ele não conseguiu controlá-la. Caso contrário, minhas chances de vitória seriam definitivamente menores. Ela faz um movimento no tabuleiro e ele, observando, ri e exclama: até os deuses estão me ajudando. Parece que o destino às vezes tem seus próprios caminhos. O prota exclama e ele, percebendo que o prota não havia entendido, explica: depois que essa peça branca caiu, ela formou um grande olho e eu fui o golpe final. Que começo fantástico! Parece que você está destinado a perder essa batalha. Ele aponta e diz: veja ali. Todas essas peças foram tocadas anteriormente por Shi Yuqin. Originalmente, ele estava bloqueando um dos outros, mas agora se tornou um ímpeto do dragão vermelho, e seu ímpeto é direcionado a mim. O prota, com um olhar confuso, diz: e qual o ponto disso? O adversário estica a lança em direção ao prota e declara de maneira sombria: se você for sensato, deve entender sua situação e saber o que fazer. Não dificulte as coisas para Yuqin. Meu destino vem da direção do céu. Aqueles que me obedecem prosperarão, e aqueles que me desafiam perecerão. O prota, com a mão na testa, reflete: esse cara é casca grossa. Shi Yuqin, visivelmente irritada, exclama: ei, mal te conheço. Por que está falando de mim e do Luo Zheng dessa forma? Você se acha à direção do céu como se ninguém pudesse te deter. Mas deixa eu te contar. O Luo Zheng é meu marido. Você, com suas grandes palavras, parece não entender as pequenas verdades à sua frente. O universo pode ser imenso, mas duvido que seja suficiente para compreender um coração. Um cara comenta: o que há com esse Chen Feng? Claramente a Shi Yuqin não gosta dele, mas ele continua insistindo. Outro, rindo, acrescenta: se fosse por mim, não faltam garotas bonitas por aí, mas ele prefere as comprometidas. Ele, com os olhos semicerrados ao ouvir isso, responde: é o destino, estou falando sério. Ela, cruzando os braços, retruca: a verdade também deve ser dita na hora certa. Além disso, falar sobre destino é só uma previsão. Nada aconteceu ainda.
É só uma referência para o próximo passo. Você é burro? Ele fica pensativo, com os olhos semicerrados. Ela, adoravelmente, acena para o Prota dizendo: Vai, marido! O Prota acena de volta. Ning, furiosa, comenta: Incrível, ela está flertando com o lozenge na frente de todo o universo. De volta à batalha, o adversário frustrado exclama: Chega de conversa fiada, vamos começar. Ele avança para o ataque contra o Prota, que surpreso pensa: Ele veio sem nenhuma estratégia, que rancor é esse? O Prota usa a técnica da fumaça voadora de 8 curvas e esquiva. O adversário persiste no ataque e o Prota se defende e contra-ataca. Ele esquiva novamente e volta a atacar. O Prota ativa as escamas do dragão e desfere um poderoso golpe no adversário, que, no entanto, continua se defendendo e atacando. Eles trocam golpes e o Prota consegue acertar um soco que o lança para longe. Parando mais à frente, o Prota observa, pensando: Ele conseguiu resistir ao meu ataque com todas as escamas do dragão ativadas. O físico desse cara é realmente forte. O adversário, com um tom sombrio, diz: Realmente, não deveria estar perdendo tempo falando com você. Pode levar anos até que o número de vidas brancas apareça neste tabuleiro de xadrez, mas se você perder para mim, poderá conferir imediatamente. Ele começa a caminhar, irradiando uma aura extremamente forte. A cada passo que dá em direção ao Prota, sua aura parece ficar um pouco mais intensa. Então, ele grita e prepara um golpe de lança. O Prota, alarmado, pensa: Esse parece ser o mesmo golpe que ele usou em Kudeng. Eu claramente me movi, mas isso me fez sentir como se estivesse à beira da morte. Como se minha alma fosse exterminada e meu coração marcial, desmoronado. O que está acontecendo aqui? O careca observa o golpe pensativo. Que movimento poderoso! O que eu vi depois de 3 respirações foi esse movimento. Como conseguiu machucar tanto o meu coração de Buda? Se eu fosse Luo Zheng, como eu lidaria com isso? O Prota, alarmado, pensa em recuar. Então, ele recua, utilizando a fumaça voadora de 8 curvas. Enquanto recua, ele cerra os dentes pensando: Esse movimento não tem nenhum Dao Yun, e claramente não é um movimento poderoso. Então, por quê? A espada se choca com a lança e o Prota pensa: Essa lança dá a mesma sensação. Preciso defender isso. Ele exclama: Espada Yi Shen. Um poder vai contra o poder da lança, mas é completamente destruído, enquanto o poder da lança continua em direção ao Prota, que alarmado pensa: A espada Yi Shen foi estilhaçada pela lança. Como isso é possível? Apesar da espada ter uma cor, e de fato a intenção da espada ser refletida após ser condensada até certo ponto, mas a lança, por si só, não tem força, e como uma nuvem de vento, como eu poderia partir o próprio ar? Um cara que observa ri e diz: Tenho medo que essa criança se sobrecarregue. Hua diz: Que movimento dominador! Isso foi capaz de quebrar a espada diretamente. O Prota exclama: Merda! E se prepara para atacar. Ele anuncia: Retorno da origem. Espada Yi Shen. Mas novamente, o golpe é neutralizado pelo poder, que passa raspando por Prota. Após o poder passar, o pescoço do Prota começa a sangrar, e ele diz: Isso! Pensando: Esse poder é terrível. Se ele realmente tivesse me acertado em cheio, meu corpo teria sido despedaçado. Um espectador comenta: Essa lança é de fato incrível e parece ter algumas características especiais. Um careca questiona: Existe realmente tal lança milagrosa neste mundo? Luo Zheng desviou daquela lança, mas definitivamente está ferido. E o Shen Feng pergunta: Como você se sente? O Prota fica pensativo. Esse sentimento estranho está ficando ainda mais forte. O alcance da ponta da lança, a posição dos pés que estão se movendo, parece normal, mas está longe de ser normal, dando um sentimento estranhamente apetitoso. Ele pondera: Talvez eu deva atacar mais ativamente para encontrar alguma imperfeição. Apesar da lança roxa poder desviar até certo ponto, não parece ter a capacidade de seguir e contornar. O Prota começa a correr ao redor do adversário, que sorri e diz:
Antes, Ku Deng correu ao redor 10 vezes assim, e logo depois admitiu a derrota. Será possível que você, Luo Zheng, também pretende desistir? Já terminou de andar em ciclos? Não lute desnecessariamente. Se você achar algum defeito, eu vou escrever Xuan Yuan ao contrário. Então, um espectador observando o prota correr ao redor comenta: é inútil para Luo Zheng tentar parar o tempo. Antes, Ku Deng fez a mesma coisa e perdeu. Acho que ele está no seu limite e tem vergonha de admitir sua derrota. O prota para e Shen Feng exclama surpreso: você entendeu? O prota ri e Shen Feng continua: você vai admitir a derrota ou vou sofrer até a morte? Levantando o dedo, o prota desafia: admitir a derrota? Olha para cima. Quem irá perder não sou eu. Shen Feng olha para o céu, confuso. Ao ver raios se formando, exclama: meu Deus, por que tem tantos relâmpagos aqui? E fica ainda mais surpreso ao ver os relâmpagos caírem. Os raios caem e o prota diz: volte às origens, espada Ishen. Um cara que observa comenta: essa estrondosa tribulação é extremamente poderosa. E juntamente com o retorno às origens, a espada Ishen, mesmo que não mate o Shen Feng, ela arrancará pelo menos uma camada de sua pele. Outro diz: quando essas duas coisas forem combinadas, temo que ele será completamente derrotado. Shen Feng, cerrando os dentes, diz: desprezível! Esse cara arranjou secretamente uma runa de tribulação de trovão? Então, começa a desviar dos raios, e o prota pensa: seu movimento parece ser um pouco estranho. Ele parece estar pisando em um certo local em constante movimento nessa crista, e a distância entre cada passo é basicamente igual. Embora este cara tenha quase dominado as manhas das sutilezas, ele pode usar suas habilidades corporais com precisão. Se esse for o caso, ele também pode cortar pernas de mosquitos com uma única espada, mas ele parece ser excessivamente preciso. Shen Feng pensa: se outros artistas marciais ficassem presos aqui, temo que seria uma situação de morte certa. Mas é uma coisa boa que eu possa usar o esclarecimento da verdade e a lei da lança. O movimento de tudo no mundo tem suas próprias leis, e o que restringe o movimento dessas leis são as próprias leis que estão presentes no mundo. Essas leis construíram tudo e deixaram brechas. O esclarecimento da verdade pode ver que há falhas em tudo. Por isso, o que meus olhos podem ver são todas as linhas e pontos. Este é o buraco mais necessário do mundo. Com mais pontos e linhas na superfície de um objeto, mais falhas ele tem. Portanto, o tabuleiro de xadrez foi danificado inúmeras vezes desde o início da batalha, mas as peças de xadrez nunca foram danificadas. Existem o mesmo tipo de rachaduras entre esses raios que estão caindo. Assim, posso esquivar ou destruí-las ao longo das rachaduras. Em minha batalha com o Ku Deng, mais cedo, encontrei um pequeno ponto redondo em seu peito, 3 polegadas para a direita. Aquele ponto de sorte do Ku Deng daquele pequeno ponto, muitos finos fios foram espalhados. A maioria deles se espalhou acima e ao redor do seu coração, enquanto alguns deles se espalharam para sua mente que estava ligada à sua alma. Se eu apontar minha lei da lança nesse ponto e acertar, posso desintegrar completamente a alma, mente e corpo de Ku Deng. E isso é o que ele deve ter previsto para conceder a derrota. Mas Luo Zheng aqui parece ser um pouco especial. É evidente que quanto mais fraca for a base de cultivo, mais falhas se tem. Há centenas de falhas em um reino do mar divino, dezenas em um reino extremo divino e geralmente uma dúzia em reinos de transformação divina. Quanto ao reino de um lorde de um reino, posso notar uma única falha. E no caso de um Bhagavan, está além do alcance da observação do esclarecimento da verdade. Mas há apenas 4 linhas no corpo de Luo Zheng. Quanto ao ponto do destino, nem consigo ver onde ele está. Obviamente, ele é apenas um rank do mar divino. Então, por que existem apenas 4 linhas de falhas? E ainda mais raro do que a de um especialista em transformação divina, isso é muito desconcertante. Mesmo assim, com aquele movimento de agora mesmo, eu o ataquei ao longo de suas falhas e seu corpo quase quebrou. Portanto, se conseguir quebrar sua armadilha, não deve ser tão difícil de matá-lo. Utilizando um poder voltado para o céu, ele exclama: quebre todas as linhas, e então ataca as linhas.
Com o poder do Prota chegando perto, ele faz um barulho de desgosto, atacando o poder também e acabando com ele. Ele olha para o Prota e diz: "Você quer me vencer com esses truques mesquinhos?" E o Prota responde: "Claro que não." Ele pensa: "Eu posso ver mais ou menos os seus movimentos, mas ele segue um certo padrão." Os movimentos de Shen Feng são todos medidos em pés. Não importa de onde ele se mova, a posição final de parada é sempre um número inteiro de múltiplos de um pé. Além disso, a trajetória de seu movimento é sempre tensa, seja uma linha reta ou horizontal. Pessoas comuns não podem ser tão precisas. Um artista marcial sempre balança de forma inclinada ao voar pelo ar, então ele passa reto e o Prota desvia, pensando: "É bastante estranho que ele não tenha vindo mais atrás de mim." Antes, quando Shen Feng estava sendo confrontado por Ku Deng, Shen Feng nunca tomou nenhum tipo de ação. Ao invés disso, ele enfrentou Ku Deng com uma lança, enquanto estava no lugar e girava sem parar. Mas toda vez que ele tomava a iniciativa de me atacar, ele corria em linha reta. Nesse caso, ele não seria como um caranguejo que só pode andar de lado. Então, enquanto eu continuar andando em círculos e me esquivando, ele não pode me prender ou me forçar a defender. Enquanto continua a zigue-zaguear, o Prota pensa: "Com certeza, se a trajetória do meu voo for irregular, ele não será capaz de me acompanhar ou me atacar. Será porque ele não consegue se fixar em mim, ou porque o ataque desse cara requer uma certa condição a ser cumprida? Será que a aura da lança também deve ir em uma linha de tensão e não pode rastrear e virar? Isso não significa que, enquanto eu me mover em um arco, ele não pode me atacar?" Então Ku Deng diz, ingênuo, e ataca, pensando. Ele pensou que era esperto o suficiente para entender que meus ataques estavam todos se movendo em linhas retas. Infelizmente. Então o poder se vira e o Prota exclama pensando: "Oh, não, eu esqueci que a vertical também é um caminho de trajetória. Também eu já vi esse tipo de luz antes, e lembra, quando passei pela primeira vez por uma tribulação celestial no continente do Reino Divino, vi um olho. A aura negra liberada desse olho corria uma linha reta, sem qualquer tipo de curvatura, e tinha o poder de quase destruir tudo. Será que a aura roxa da lança de Shen Feng tem algum tipo de conexão com a aura negra daquele olho?" O poder da lança avança em direção ao Prota, que ao ouvir "morra" pensa: "Merda, o que eu faço agora?" Fui lento demais, mesmo usando a fumaça voadora de 8 curvas. Mas então, lembra-se de algo crucial. De repente, uma montanha surge e o adversário, impressionado, diz: "Isso é eficaz?" O poder dele colide com a montanha e se dissipa. Ele fica extremamente assustado, murmurando: "Como? Essa montanha não tem falhas. É uma montanha Yuan magnética." O Prota, do alto da montanha, concentra seu poder. O adversário, agora sombrio, reconhece o poder Yuan magnético. Como ele pode refinar e usar essa técnica? A Cabelinho Branco, observando, pensa: "Não faz muito tempo que eu lhe dei a jarra escorregadia, que contém um método secreto. E ele já dominou tão rápido?" Um ancião revela: "O método secreto que eu criei foi passado de Luo Zheng para Luo Shui." Um homem se levanta, indignado. "O quê? Dar o método secreto a um estrangeiro é quase uma traição." Mas o ancião responde: "Luo Shui é dedicada e astuta. Ao escolher passá-lo para ele, certamente tinha seus motivos. Ela sabia que não seria em vão Luo Zheng que refinou uma montanha magnética e a ensinou o método secreto. Foi uma troca justa. Além disso, aprender o método de refinamento da montanha e Yuan magnético é um grande ganho para a família Ji." Outro argumenta: "Mas esse Luo Zheng é um gênio sem igual. Ele conseguiu refinar o poder Yuan magnético. O sobrinho da família Xuan Yuan pode estar em apuros. Mesmo podendo ver através das leis, temo que ele não compreenda o poder do Yuan magnético." O adversário do Prota suspira, sombriamente refletindo sobre o Dao Divino da Verdade. "Depois que compreendi o Dao Divino da Verdade, meu ancestral Yuanzi Bhagavan me disse que ele tem o poder de quebrar todas as leis. Mas Luo Shui, cultivando os 5 elementos do Dao Divino, fez isso só para me contrariar.
Agora, nem mesmo consigo competir com ela, dada a sua maestria. E se eu me deparar com alguém que cultiva os 5 elementos do Dao divino, dificilmente encontrarei falhas. O poder Yuan magnético nas mãos de Luo Zheng é impecável. Ele exclama: "Ei, Luo Xue, como esse cara obteve o método secreto da sua família?" Ela se mantém em silêncio, pensativa. Sabia que Luo Zheng entraria na batalha final, mas não esperava que fosse contra ele. O prota, empunhando o poder, declara: "Parece que você não pode me impedir, então vou usar isso contra você." Ele lança a montanha sobre o adversário, que desvia por pouco. O prota exclama: "Cuidado!" e ataca. Seu golpe raspa o rosto do oponente. Depois retorna ao topo da montanha, acumulando energia. Ele provoca: "Nada mal, vamos continuar?" O adversário, pensando sombriamente, planeja: "Se acertar o próximo golpe, conseguirei contê-lo. Não repetirei o mesmo erro." Avança decidido e com um sorriso profere: "Lança das leis." 3 purezas transformadas no vazio e ataca o prota, que tenta esquivar-se. Os poderes se dirigem ao prota, que se defende com um escudo de energia Yuan magnética. Após a dissipação das energias, o prota se prepara. Agora é minha vez e lança o retorno da origem, espada Yishen. O adversário contra-ataca gritando: "Morra!" com um ataque de lança. Um cara que observa comenta: "Quem exatamente tem a vantagem agora?" Eu não consigo mais ver os dois. Isso não está certo. Luo Zheng parece ter medo das técnicas de lança de Chen Feng, mas sua grande montanha parece ser capaz de o conter até um certo ponto. O prota se defende do ataque e contra-ataca, dizendo: "Até mais." Eles começam a trocar golpes e o prota acerta o peito de Chen Feng, que cai sangrando. O prota diz: "Você pode admitir a derrota agora, Chen Feng." Ao ver isso, fica pensativo e cai desacordado. Um cara que observa comenta: "Acabou finalmente. Receio que Luo Zheng esteja vencendo o primeiro lugar." Outro diz: "Chen Feng foi suprimido de forma poderosa e quase não tinha forças para reagir. Pode-se assumir que, mesmo Hua, não é tão bom quanto Luo Zheng. Se ele e Hua lutassem pela segunda vez, receio que a situação se tornaria terrível." Um velho observa e comenta: "Essa derrota não é necessariamente uma coisa ruim para Chen Feng." Um cara atrás dele diz: "De acordo com o destino deduzido pelo tabuleiro de xadrez do céu e da terra, ele teria sido o vencedor do primeiro lugar, e nenhuma das variáveis poderia afetá-lo. Mas então apareceu uma pessoa sem destino. Luo Zheng é a maior variável." O velho observando diz: "Seu destino não pôde ser fixado. No início, ninguém será capaz de prever o futuro." Então, o velho percebe um cristal na mão do cara. Chen Feng, com o cristal em mãos, pensa: "As coisas chegaram a um beco sem saída, e esta é a única maneira de eu salvar a situação." O prota, alarmado, pensa: "Um fragmento do Dao Celestial? Então este cara também é dono de uma peça. Antes, eu também tinha um fragmento que peguei no fundo da Torre do Pecado, mas nunca o coloquei em uso real." Shun me disse que as leis registradas em cada fragmento do Dao Celestial são diferentes e diferem muito uma da outra. Temo que será necessário as mãos de um venerado celestial para estimular o poder deste fragmento. Mas enquanto pensa, o prota é interrompido por alguém que exclama: "Chen Feng, pare!" Um cara de boquiaberto comenta: "Que voz tão alta! Quem poderia ser?" O outro responde: "É o venerado celestial Yuan Zui." Chen Feng, com uma expressão sombria, diz: "Grande antepassado, você está me dizendo para parar, mas eu não estou disposto a perder para Luo Zheng desta maneira. A guerra do grande mundo é certamente um grande desastre, mas também é uma sorte inimaginável. Todo o tempo, todos me disseram que o protagonista desta boa fortuna só pode ser eu e não outra pessoa. Entretanto, eu não pude superar este homem na minha frente. Todas as coisas que me disseram anteriormente parecem agora uma piada. Se eu quiser continuar a manter essa ideia, só posso usar este fragmento do Dao Celestial. É minha única oportunidade de alcançar a vitória. Se eu utilizar este fragmento, Luo Zheng jamais será capaz de ser meu oponente."
Mesmo que este fragmento celestial do Dao envolva revelar os segredos da família ao mundo, mas o ancestral exclama: Shen Feng, você não pode. Você absolutamente não pode. Ao ouvir isso, ele hesita. Olhando para o cristal, o ancestral diz: Shen Feng, perder esta batalha não significa que você perde tudo. Se você não pode suportar esta derrota e acabar usando-o, temo que arruinará um plano maior. Ele segura o cristal, refletindo profundamente. Eu, grande ancestral. Certo, eu estava muito impulsivo. Mesmo tendo perdido para Luo Zheng, ainda tenho um futuro brilhante pela frente. Ele se levanta e diz: Eu perdi. O prota fica pensativo enquanto a guria exclama: O primeiro lugar do campo de batalha da fantasia foi declarado. O vencedor final é Luo Zheng. Aí o Qin, sorrindo, exclama: Meu marido venceu, ótimo. O ar fica carregado de sorrisos e outro comenta: Ele realmente perdeu. A cabelinho branco fica pensativa e um cara comenta: Isso é realmente inesperado. O primeiro lugar é, na verdade, Luo Zheng. Outro diz: Na verdade, da perspectiva da diretoria-chefe, deveria ter sido ele o primeiro colocado. Mas Luo Zheng tornou-se a maior variável, cortando abruptamente o destino do chefe. A guria então diz: Vou levar Luo Zheng para receber o prêmio. Os outros jogadores podem fazer uma pausa. Continuaremos a competir por outros ranks em breve. O prota some, partindo para um local. Ele pensa: Isso também faz parte do campo de batalha da fantasia. Talvez este campo de batalha da fantasia em si seja apenas uma ilusão do Dao Celestial. Ele chega a um lugar bem alto. Lá tem um disco dourado. A guria disse: Você pode tomar primeiro uma placa de centelha divina. O prota exclama e pensa: Esta é a placa de centelha divina pela qual o mundo inteiro está competindo. Por que eu tenho um sentimento de familiaridade? O prota observa pensativo. Esta placa divina de centelha, à primeira vista, parece uma placa comum, mas exibe um poder extremamente sólido e estável. Anteriormente, o caos de Qi dentro do seu mundo interno se condensou em algo, cuja aparência era ligeiramente semelhante a esta placa de faísca. É um tanto esquisito. Será que o caos primordial atua temporariamente como uma placa de centelha divina? Se for assim, então o cristal em forma de cruz que surgiu seria realmente uma centelha divina? E a guria interrompe seus pensamentos. De que você está esperando? Vá em frente e pegue-o. O prota coloca a mão sobre e a placa se aproxima, adentrando o mar de consciência do prota. A guria o observa e diz: Agora que você conquistou o primeiro lugar, tem alguma pergunta que gostaria de fazer? Posso abrir uma sessão e responder 3 delas. O prota pergunta: Você tem alguma notícia sobre Luo Yan? A guria sugere: Você pode mudar a pergunta? E pensa cansada. Não sei quantas vezes ele já perguntou isso nos últimos anos, mas meus ouvidos já estão cheios de calos. O prota então questiona: Qual é o seu nome? Ou melhor, quem é você, de verdade? Ela responde: Meu nome é Jiang Yu'er. Sou a governante do Dao Celestial e também responsável por este campo de batalha da fantasia da Era Yan. O prota reage com um simples ó, enquanto ela se surpreende com a falta de curiosidade dele e diz: Última pergunta. O prota insiste: Então, Jiang Yu'er, há alguma notícia sobre Luo Yan? Ela suspira profundamente e, diante do olhar sombrio do prota, diz: Na verdade, não é uma coisa boa o que tenho para contar. E o prota, mantendo seu semblante sério, afirma: Mas eu devo saber. Ela aponta para o alto e diz: A única coisa que posso lhe dizer é que Luo Yan está, de fato, no domínio de Deus. O prota agradece: Obrigado. Saber o paradeiro de Luo Yan já me dá um objetivo a alcançar. Ele reflete sobre a dificuldade de acessar o domínio de Deus, reconhecendo que ainda precisa superar esta fase do Dao Celestial para lá chegar. Contudo, está determinado. Definitivamente vou conseguir. Ela continua: Além da placa da centelha divina, os 3 primeiros terão seu destino alterado e receberão um selo real de destino. Agora,
Preciso voltar para preparar o resto das recompensas. Fique aqui. As classificações restantes serão anunciadas em breve. O Prota concorda, embora ainda um pouco confuso com tudo. Horas depois, ele questiona se o segundo lugar já foi decidido, e então Hua o cumprimenta. Irmão Luozhen? O Prota responde com satisfação. Irmão Hua, você chegou. Não me decepcionou. Ele percebe que Hua deve ter vencido Shen Feng, cuja chegada em terceiro lugar é marcada por um visível descontentamento. Seguem-se as classificações de King Yun e Ku Deng. O Prota então se pergunta sobre Shi Yuqin, que aparece dizendo: Ei, Luo Zheng! Ela lamenta não ter se esforçado mais nas competições anteriores e agora se arrepende de estar tão distante dele na hora das recompensas. Deveria ter insistido para que viesse ao Reino Extremo Roxo mais cedo. Não, eu quero ir até lá. O campo de batalha da fantasia está quase no fim. A governante anuncia: agora que todos receberam suas placas de centelha e recompensas divinas, declaro que o campo de batalha da fantasia está oficialmente encerrado. Enquanto energias douradas ascendem aos céus, ela pensa preocupada que ainda não revelou a maldição a Luo Zheng. De volta à mansão imortal, Luo Zheng reabre os olhos e é recebido por Shun, que parece estranhamente retraída. Por que você está se escondendo? Ele pergunta. Não é nada, só fico feliz em ver que você voltou, ela responde. Luo Zheng, intrigado, percebe uma mudança nela. Estranho, Shun não parece a mesma de sempre. Shun pergunta qual é o seu rank, e a outra diz: Isso mesmo, também gostaria de saber. O Prota responde coçando o nariz. Por que não tentam adivinhar? A guria diz: Está no top 10.000. Ela pensa: Luo Zhan é muito poderoso. Ele deve ser capaz de pelo menos atingir este nível, embora existam muitos talentos supremos e das grandes famílias. O Prota concorda, isso mesmo. E Shun pergunta: Qual é a sua classificação exata? Ela pensa, e o Prota reflete. Shun está agindo de forma diferente do habitual. Só passaram alguns meses desde a última vez que vi, mas o temperamento parece ter mudado muito. Levantando um dedo, o Prota revela: Primeiro lugar. A guria exclama: Primeiro lugar? Luo Zhen é realmente incrível. Shun fica pensativa e o Prota observa. Não posso deixar de reparar, você não está de bom humor. Ele pensa: Shun tem o corpo e espírito da espada e não fica doente. Então, por que é que ela tem o rosto de alguém que está doente? Ela responde: Não é nada. O Prota, sorrindo, diz: A propósito, tenho um presente para te dar. Ela questiona: Um presente? O Prota retira a lança e ela, olhando para a lança, diz: A lança sagrada do massacre? Este tesouro não foi apreendido por Yao? Como é que... O Prota interrompe. Quando eu estava no campo de batalha dos sonhos, conheci Huan Ling da facção da lança sagrada. Ela estava sendo intimidada por Ming Dao e era incapaz de escapar. Derrotei Ming Dao, retirei a lança sagrada das suas mãos e depois, finalmente utilizei as recompensas do campo de batalha dos sonhos para fazer uma cópia em um objeto físico. Ela pega a lança e diz: Então é assim. Não me apercebi que a facção da lança sagrada está agora numa situação pior do que estava quando liderei. Então, isso significa que esta lança é de fato uma réplica. O Prota confirma: Bem, sim, mas pode tentar. Então, ela utiliza a lança, soltando um poder extremamente forte. O Prota arregala os olhos e pensa: com certeza, Shun é realmente a verdadeira dona da lança sagrada do massacre. A aura dessa lança é sólida e poderosa, e a sua intenção de matar pelo menos 10 laços maiores. Shun, com uma expressão sombria, exclama: Vou retribuir tudo isso a Yao com o dobro do interesse. O Prota diz: Bem, dá-me algum tempo. Tenho a certeza de que não vai demorar muito. Ela responde: Certo. E fica cabisbaixa novamente. O Prota pensa: há um pouco, ela estava feliz. Por que se tornou assim novamente? Ele fecha os olhos, perguntando: Dragão Verde, o que aconteceu com a Shun?
O dragão verde, bloqueado de entrar no campo de batalha dos sonhos, mas capaz de sentir o movimento da minha cabeça e fora do meu corpo, sugere: o humor de Shun é um pouco complicado. Você acabou de regressar do campo de batalha dos sonhos, por isso é uma boa altura para fazer uma descoberta. Primeiro, cultivando e absorvendo. É melhor deixá-la compreender as coisas lentamente. O prota concorda, entendido. Talvez ela esteja mais ansiosa porque quer voltar ao clã. Eu deveria dobrar os meus esforços. 13 dias depois, um indivíduo que seguia o prota comenta: esta é a grande tribulação da estrela. Essa criança, Luo Zheng, parece romper rapidamente. Outro observa: desde que Luo Zheng ganhou o primeiro lugar no campo de batalha dos sonhos, ele está destinado a ser o principal protagonista na guerra do grande mundo. É realmente inútil para nós ficarmos aqui. Por isso, mais vale irmos embora. Então, mostra-se o prota sentado, meditando. Ele abre os olhos e diz: parece que primeiro foi a grande tribulação de uma queda de estrelas, segundo, a tribulação de 3.000 escalates de fogo, e depois, a tribulação do coração do demônio. A última deveria ser a tribulação dos trovões. Um trovão extremamente grande cai sobre o prota, que range os dentes. Dentro do mar de consciência do prota, o raio acerta uma planta. Algumas horas mais tarde, é possível ver uma pequena ilha com uma árvore ao meio. O prota sorri e diz: o mar do caos está começando a solidificar. Rompi até o reino do extremo divino. Quando entrei no mundo interior de Feng Niuyun, lembro-me de ver uma ilha. Aquela ilha era bem maior do que a minha. Feng Niuyun levou 100.000 anos apenas para conseguir uma tribo primitiva. No meu caso, a vida está na sua forma mais primitiva, por isso não sei quanto tempo demorará para a evolução de um ser humano. No entanto, eu já sei o passo. A cena corta para outro local, no domínio de Deus, o lugar do caos sem fim. Alguém observa o mundo do prota, apontando e diz: olha, o que é isso? Alguém que pode realmente abrir um mundo no meio do caos? Outro, boquiaberto, diz: como isso é possível? Desde o início do universo, feito pelo machado de criação, a construção de todos os mundos foi baseada no despertar do reino divino. Ninguém nunca conseguiu fazer isso. Não sei quem fez isso, mas ele pode mudar todo o domínio de Deus. Para quem não sabe, eu tenho um Substack onde posto os vídeos antecipados do canal e meus audionovéis para você curtir enquanto faz algo. Se quiser, é só clicar no link na descrição do vídeo. E se quiser pagar com Pix, é só mandar no QR Code ou no link da descrição uma doação. Leia atentamente a descrição antes de doar para entender como realizar a doação e o que deve enviar na mensagem para receber e se tornar membro no Substack. Inscreva-se no canal, clique no sininho para receber notificações, dê um like se você gostou, deixe um comentário e compartilhe para ajudar nosso canal a crescer. Tamo junto!